Olá, sétimo ano. Desejo que estejam ótimos, cumprindo a quarentena, né? Nosso isolamento social. Bom, hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos com um novo método, né? Que são as aulas online. Eu peço que vocês assistam os vídeos, que leiam o livro e que também façam todas as atividades propostas, tá certo, pessoal? Então vamos lá. O nosso conteúdo é o capítulo 2, Povos e Culturas Africanas, Malineses, Bantus e Iorubás. Então vejam só, a África, ela é um continente, né? Enorme, muito grande, com dezenas de países, com, com centenas de povos, com culturas e línguas, né, singulares, e é conhecida como o berço da humanidade. Então, é na África também que está o maior deserto do planeta, né? Isso, o deserto do Saara. E ao sul do Saara, nós vamos encontrar Sahel, que é uma faixa de terra que vai desde o Oceano Atlântico, né, até o Mar Vermelho, certo? Nós temos um mapinha aqui, olha só. Observem que Sahel fica bem abaixo do deserto do Saara. Então, e lá em Sahel viviam os povos negros chamados de sudaneses. E eles habitavam uma extensa área, certo? Que era chamada de Sudão. O Sudão, o Sudão, ele é cortado por dois rios bastante importantes, né? Que é o rio Senegal e também o rio Níger. E foi justamente aí, nessa região, que se formou o Império do Mali, certo? Justamente no Sudão Ocidental. Bom, gente, o Império do Mali, ele foi um dos maiores e também mais duradouros da história da África, certo? Sobre ele, nós sabemos da história do Mali através dos griots, né? Os griots, eles eram indivíduos encarregados de preservar, né? E transmitir as histórias, os conhecimentos e canções, né? De seu povo. Então, os griots, eles ensinavam a arte, o conhecimento sobre as plantas, as tradições, né? Davam conselhos aos jovens príncipes, certo? E um fato interessante, gente, é que as mulheres também, elas podiam vir a ser griots, né? Faziam o mesmo que os griots homens. Então, tinha, assim, uma importância bem grande, bem significativa para o Mali, né? Bom, e nós temos aqui o baobá, né? O baobá era uma árvore sagrada para o povo do Mali, para os africanos, e quando um griot falecia, inclusive, o seu corpo era enterrado dentro de um baobá, porque ele tem ele é oco, né? Tem um tronco oco. Então eles faziam isso, enterravam os griots dentro da árvore sagrada. Mas vamos ver aqui como foi que se deu a formação do Império do Mali. Bem, existia um príncipe, certo? Chamado Sundiata Keita,
E ele conseguiu vencer os opressores, né, naquela região. Ele conseguiu vencer os sócios, que eram os opressores, numa guerra bastante importante, né? E depois de vencer, ele fundou o Império do Mali. Então, o Império do Mali foi fundado por Sundiata Keita. Um fato interessante também, pessoal, é que Sundiata Keita ele se converteu ao islamismo. Por que que ele fez isso, né? Vocês lembram do islamismo? Nós já falamos em outra aula que o islamismo é uma crença, né? Criada, uma religião criada por Maomé e cujo princípio fundamental é a crença num único Deus, certo? Então, ele, Sundiata Keita, ele se converteu ao islamismo com um propósito, né? Ele pretendia participar do comércio, que na época era justamente controlado pelos árabes islâmicos, certo? Então, o imperador, ele era a maior autoridade, certo, do Mali, e sempre que precisava, assim, tomar uma decisão importante, ele consultava também seus funcionários, né? Então, existia ali funcionários como o chefe das Forças Armadas e também o senhor do Tesouro. Então, o imperador, sempre que ia tomar uma decisão importante, consultava esses funcionários, certo? Bom, a capital era Niane, mas havia cidades também bastante movimentadas e com praticamente a mesma importância da capital, né? Como é o caso de Tombuctu, né? Bom, então vamos ver o que aquecia a economia malinesa, né? Nós vamos ter aqui a agropecuária, onde eles faziam o cultivo do arroz, do milhete, que é uma espécie de milho, né, com o grão bem pequenininho. Cultivavam também o ilhame, algodão e o feijão. E criavam bovinos, ovinos e caprinos, certo? No artesanato, eles também eram bastante habilidosos, certo? E também aquecia a sua economia, eles trabalhavam muito bem com o metal e também com a madeira. E comercializavam principalmente, né, o ouro, o cobre, o sal e a noz de cola. Pessoal, nessa época, o ouro e o sal, eles tinham praticamente o mesmo valor. Então, não era raro se trocar ouro por sal, a mesma quantidade de ouro pela mesma quantidade de sal. Bom, então esse foi um império que prosperou muito, né? O Império do Mali. Ele durou 230 anos, certo? E tinha um poderoso exército, um exército assim bastante organizado, composto de arqueiros, lanceiros, cavaleiros, né? Então tinha uma capacidade muito grande de reprimir rebeldes no caso de revolta. Era um exército bem organizado. Eles também controlavam a área de extração do ouro, certo? Então ficava sob o controle do Império do Mali. Havia também uma administração bastante eficiente, com representantes, né, em diversas áreas de seu domínio. Então, eles conseguiam administrar bem todo o território. E uma coisa bastante interessante, gente, era o respeito aos povos dominados.
Então, eles adotavam uma política de consulta aos povos dominados, né? E respeitava também suas tradições, né? E religiões. Então, era bastante interessante essa medida, né? No Império do Mali. Mas foram surgindo muitos conflitos entre líderes, né? Dentro do próprio império, e isso fez com que o Império do Mali ele fosse se fragilizando, né? E acabou que foi que surgiu novos centros de poder, né? A exemplo, nós vamos citar aqui o reino de Songhai, ok? Bom, gente, a próxima parte nós vamos dar continuidade com outros povos, que são os bantus, né? Os povos bantus, eles viviam ao sul do deserto do Saara. Eles partiram de onde hoje é a República de Camarões, né? Mas isso lá em 1500 a.C., né? Eles partiram dali e eles foram se deslocando para o centro, para o leste, também para o sul do continente africano. Mas esse deslocamento, ele demorou muitos anos, né? Uma média aí de 2.500 anos, certo? O modo de vida desse povo era o seguinte: eles viviam da caça, viviam da pesca, praticavam a agricultura, domesticavam animais. Havia também o domínio de técnicas de produção do ferro, então eles eram bons metalúrgicos, né? Que é a arte de transformar o ferro em objetos. E nós vamos ver agora como se formou o reino do Congo, né? Então, a bacia do rio Zaire, né, que é chamada de Congo, certo? Foi ali nessa bacia chamada de Congo, certo? Que, assim, segundo a tradição, lá para o século XIII, os Bakongos, vamos ver aqui, os Bakongos, que eram povos dominados, né? Ou melhor, desculpem, os Bakongos, eles eram povos dominadores, ok? Eles dominavam grupos menores, certo? Falantes de outras línguas, inclusive, como o Umbundo, o Kikongo, certo? Outras línguas. E eles foram expandindo seus domínios por meio de guerras, de alianças, e eles faziam também a cobrança, né, de impostos. Bom, havia um líder, o líder era chamado de Manicongo. O Manicongo, pessoal, ele era considerado assim um herói, né, o fundador do Reino do Congo. Então, ele era visto mesmo, considerado como um herói. Mas ele não exercia sua autoridade sozinho. Ele contava com o auxílio de 12, né, de 12 conselheiros. Inclusive, dentre esses 12 conselheiros, haviam 4 mulheres, né? O comércio no Reino do Congo era bastante intenso, principalmente o ferro e o sal, certo? Havia uma cobrança de impostos também em todas as aldeias e cidades de domínio desse reinado do Congo, certo? E eles pagavam tributos ao Manicongo. Os tributos, eles eram pagos assim em, como é que eu posso dizer, em espécie, né? Como, por exemplo, metais, frutas, gado, marfim, pele, tudo isso servia como pagamento de tributo. E também dinheiro, porque lá no Congo
eles tinham uma moeda, né, chamada de zimbo. Então, essa moeda era assim uma espécie de conchinha, né, uma concha marinha que era pescada na ilha de Luanda. Então, eles utilizavam essa concha como uma forma de, de moeda. E os bantos também, pessoal, eles vieram aqui para o Brasil, né? Nós, inclusive, utilizamos no nosso vocabulário muitas palavras de origem bantas, como o berimbau, né, que é um instrumento musical, a palavra caçula, que é o filho mais novo ou o irmão mais novo, canjica, que é uma espécie de mingau de milho, carimbo, cochilo, dendê, todas essas palavras são bantas. E muitas outras, né, também, como o fubá, o giló, moleque, quiabo, quitute, samba, enfim, né, são muitas. Então, todas essas palavras nós herdamos desses povos, né? Bom, aí nós vamos ver também os iorubás. Nós temos uma influência forte do povo iorubá aqui no Brasil. Bom, eles ficavam na região, nas terras da África Ocidental, certo? Como eu já falei, nós temos uma influência na cultura brasileira, né? Dos iorubás. E as cidades iorubás também, elas eram bastante movimentadas, o comércio era bem aquecido, certo? E a capital do império era Oio, certo? Bom, no comércio, eles comercializavam de tudo, né? De pele de leopardo, pimenta, marfim, noz de cola, metais. E assim, só voltando um pouquinho ao marfim, porque talvez vocês não lembrem, mas nós já falamos em outras aulas, o marfim ele é extraído de presas de alguns animais, como o elefante e o rinoceronte. Hoje, por exemplo, que aqui eu posso citar de exemplo que é feito do marfim, tecla de piano, dentaduras, dominó, certo? Tudo isso é feito do marfim. Então, o marfim ele era muito comercializado também pelos iorubás. E eu estava falando. Nós temos aqui o curtume, certo? O curtume, gente, que era bastante praticado lá no, ou melhor, que tinha muito lá nas cidades iorubás, é tipo um estabelecimento onde eles colocam o couro do animal para curtir, certo? E havia também as serralherias, que eram oficinas onde se faziam as peças de ferro, certo? Em relação à política, nós vamos ter aqui uma cidade que era bastante importante para o povo iorubá, certo? Que é Ifé, uma cidade considerada espiritual, certo? Então, assim, tem uma importância espiritual para todas as comunidades iorubás, não só na África, mas também as que estão aqui, né, que vieram, que ainda estão aqui no Brasil, certo? Então, assim, em Ifé, o poder político e religioso, ele era exercido pela mesma pessoa, né, por uma única pessoa, o Oni, certo? Então, as cidades iorubás eram cidades-estados, isso quer dizer que eram cidades totalmente independentes umas das outras, né? Então, o império ele não formava assim uma unidade política, né? Porque suas cidades elas eram independentes
umas das outras. E aí, pessoal, nós temos também a destruição da capital. Essa capital ela foi destruída pelos muçulmanos em 1830 e foi justamente nesse período da destruição da capital que os iorubás foram trazidos aqui para o Brasil, né, como escravos. Então, eles entraram aqui em grande número, principalmente pelo porto de Salvador. Então, assim, aqui no Brasil nós temos inclusive vários artistas, né, herdeiros da tradição iorubá, né? Como, por exemplo, nós podemos citar o Olodum, o Ileaie, tem também uma cantora bastante conhecida, né, que é a Margareth Menezes, certo? Mas tem outras pessoas também, como o Emanuel Araújo, que era um escultor, e podemos citar também o mestre Didi. Deixa eu só colocar as fotos deles aqui. Olha só, essa primeira foto é o Olodum, a segunda o Ileaie, nós temos a Margareth Menezes e aqui o mestre Didi, né? O mestre Didi, ele foi escultor e escritor também, escritor baiano. E ele escrevia, né, sobre a arte de matriz iorubá aqui no Brasil. Ok, pessoal? Bom, finalizando, eu vou deixar uma atividade aí para vocês, que é o exercício das páginas 39 a 42. Na nossa próxima aula, nós faremos a correção, ok? Boa leitura, leiam o livro. Essa aula não substitui a leitura do livro, tá bom? Façam isso e desenvolvam as atividades. Pessoal, bons estudos e até a próxima. Um grande abraço a todos.